E hoje eu tô na Barra Sul de Balneário Camboriú, nesse terreno frente mar, aqui na Avenida Atlântica, para mostrar os detalhes para você do Sena Tower. Vai ser um vídeo especial onde eu vou ter a ajuda do meu amigo Fabrício Goulart. Vamos lá, vem conhecer. Fabrício, tudo bem? Bem-vindo, Elton, tudo bem? Obrigado, bem-vindo a você, Imóvel, sejam bem-vindos aí ao Sena Tower. Vamos dar uma passeada aqui, conhecer? Vamos lá. A ideia é que você conte pra gente um pouquinho, que a gente faça esse passeio até hoje guiado com a tua presença. Muito obrigado aí pelo suporte de sempre. Elton, a gente já é recepcionado aqui no Sena Tower pela Camel Lotus de 87. Esse carro que foi pilotado pelo Ayrton no terceiro ano de Lotus dele, né? Quando mudou o patrocinador, o carro que era preto com dourado ficou o amarelo clássico. E aqui com esse carro ele ganhou a primeira vez em Mônaco, né? Das 6 vezes que ele ganhou lá e é considerado até hoje o rei de Mônaco, a primeira vez que ele não é uma réplica, é o carro que foi guiado original. Então, é o carro original. Todos os itens aqui do acervo são originais. Fantástico. Ali ele tem um detalhe, tem até os adesivos ali da primeiro lugar em Detroit e primeiro lugar em Mônaco, no circuito de Monte Carlo, com esse carro aí também. Quem viu o Ayrton Senna correr ali no domingo, ganhar muita corrida, quem assistiu, chega aqui arrepia, né? Tem boas lembranças, com certeza. É fantástico. Vamos conhecer mais. A gente vai para um outro item que ele é muito clássico e é uma assinatura do Ayrton, que é o capacete, né? O capacete amarelo com a listra azul e listra verde. Esses capacetes ele começou a utilizar ainda na época do kart, quando num campeonato mundial o organizador ele pediu para cada piloto ir com os capacetes pintados nas suas cores do seu país. Ele conhecia na época o Cid Mosca, que pintava os capacetes para ele, e ele seguiu com o Cid até o final da carreira, e sempre o Cid pintando os capacetes dele e deixando essa marca registrada de Ayrton Senna, né? Esses itens aqui, eles vão fazer parte do Museu Ayrton Senna, né? Isso, nós vamos ter aqui que vai ter aqui no Sena Tower. E esses itens e outros itens também do acervo pessoal da família vão estar presentes aqui. Mas não vamos mostrar tudo, que é para deixar curiosidade de quem vem conhecer aqui. Olha, então vamos que são especiais, hein? Esses especiais é para quem entrar ali, se cadastrar com a gente e vir até aqui com um dos nossos corretores. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da maquete. Então, a gente já deu um spoiler que vai ter o museu do Ayrton Senna, né, que vai ser aberto ao público. Então, ele é um prédio frente para o mar, em Balneário Camboriú, o que já traz uma valorização e uma expectativa enorme, porque a nossa região ela é diferenciada, é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, é uma das cidades que mais valoriza, né? E aí agora com esse ícone que ele está começando a obra, né? A gente está em poucos meses de obra já iniciada, né? Uhum. E ele já é fenômeno, né? Ele é falado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Hoje tem gente do mundo inteiro vindo lá atrás de conhecer o Sena Tower, parando aqui na frente, batendo foto da máquina. Virou um ponto turístico, né? Já é um ponto turístico. É. E aqui a gente vai ter uma estrutura realmente para trazer uma fachada ativa para esse prédio, né? Então, a ideia também é que ele se torne um ponto turístico aqui na cidade. O seu Chico até comentou que as pessoas vão para Nova York ver a Estátua da Liberdade, elas vão vir para Balneário Camboriú para ver o Sena Tower. Ele vai ser um ponto não só pela altura, mas pelos detalhes arquitetônicos que esse ponto turístico vai proporcionar, né? Pelos serviços, porque aqui a gente consegue ver na parte da fachada. Nós temos restaurantes, nós temos uma fachada aqui com pelo menos 3 restaurantes na Atlântica. Esse acesso aqui lateral, ele é um acesso que vai levar para o Espaço Sena, esse que a gente estava falando antes, e também para a pista de kart, vai ter uma área de pista de kart exclusiva no Sena Tower, e vai ser aberto ao público para todos poderem acessar e ter essa experiência do Ayrton mesmo. O Ayrton sempre foi uma pessoa acessível, né? Gostava de kart também. Gostava de kart, é o início da história, né? Por isso está aqui no embasamento, inclusive, porque a torre ela conta uma história, ela conta a história do herói, né? E aqui no embasamento está o início da jornada, a infância representada, e por isso tem também essa área do kart. Depois nós temos andares de lazer privativos, são 6 no total, mais de 6 mil metros quadrados. E aí iniciamos ali os apartamentos, que são esses, como a gente comentou, de 560 metros quadrados, que variam até 420 metros, com piscina privativa nas mansões. E depois os apartamentos tipo, que iniciam... As mansões, essas primeiras mansões aqui, são as famosas unidades
que você pode chegar com o carro dentro do apartamento. Exatamente. Então ele vai ter um elevador com uma entrega automatizada, né? Ele vai colocar o carro dentro do apartamento, é isso? Isso, é um estacionamento autônomo que vai ter, tira o carro do elevador e posiciona ele no meio do living. Esse é pro apaixonado por carro, Exato. que tem aquele carro especial que quer colocar na sala, né? São só 18 unidades e muitas delas foram vendidas. Uma das coisas que a gente sente muito estando aqui, e é preciso a gente falar e comentar bastante, que isso daqui é uma experiência, né, Fabrício? Sim. Não é só um prédio. Então, a gente não, quando a gente fala de Siena Tower, a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor, de tudo que ele proporciona dessa experiência sensorial, dessa experiência em detalhes arquitetônicos que é fantástico, né? Exatamente. O Siena Tower, ele causa esse impacto, né? Visual, porque a gente chega aqui e já se depara com uma maquete de 14 metros de altura, mas também com toda essa história, todo esse storytelling, que ele é um storytelling que não é criado, né? É um storytelling real, vivido de fato. E a gente traz isso aqui para contar a história desse grande ídolo brasileiro e inspirar novas gerações, né? Inspirar as pessoas a correr atrás dos seus objetivos, né? E é uma história contada no tamanho que foi o Ayrton Senna. Exato. Porque ele foi fantástico. A gente tem um LED que vai de baixo até em cima, não é são 6 LEDs. São 6 LEDs na frontal voltado para a Atlântica e 6 LEDs na frontal voltada para Normando Tedesco. O Senna, ele dá um show de engenharia e arquitetura, né? A gente tem muita coisa em balanço também. Piscina em balanço, uma parte da pista tem em balanço, né? Esse LED que ele sobe até o final da torre, né? E ele lá em cima, você percebe que quando tem aquela desmaterialização da torre, ele termina num grande fecho de luz. Essa iluminação, ela continua para algo que está mais elevado. Já. Só que é tão grande a maquete, que são 14 metros. 14 metros de maquete. 14 metros de maquete, que nós vamos lá no terceiro andar daqui a pouco, para a gente ver ela de cima para entender essa desmaterialização, né? Que é esse conceito de que vem da linha da Terra. Da jornada, da linha da Terra, né? Você vai em rumo à perfeição. Você não alcança essa perfeição, nossa vida humana é assim, a gente tem os desafios, a gente supera esses desafios e aí no topo, no fim da nossa jornada, né, a gente tem essa desconexão daquilo que é material e o caminho para algo que está mais elevado, né, esse caminho de luz que leva para algo que está mais elevado. Você vê que não é só um apartamento, ele também é um apartamento, né? Também é um apartamento. Também é um prédio, mas ele tem muito conceito, muita história. Vamos conhecer essa parte aqui de trás, Fabrício? Sim. Que aqui a gente está na beira-rio. E a gente tem também alguns acessos públicos aqui, né? Tem o acesso das garagens, que vai entrar normalmente os prédios frente mar. Você entra pela Normando Tedesco, né? Isso, ele seguiu esse mesmo padrão, só que a nossa ideia aqui era trazer uma fachada viva para Normando Tedesco também. Então aqui a gente tem toda essa fachada verde, né? Em vegetação natural, com esses detalhes que são, na verdade, detalhes de fita de LED. O S do Senna tá aqui. Que não podia faltar. Ele é muito emblemático e ele traz muita identidade, né, para esse empreendimento. E aí nós temos áreas de restaurantes também. Então, uma área de restaurante no térreo, nos pavimentos superiores, uma delas inclusive com rooftop. E um outro show que nós temos aqui nessa fachada é o acesso de veículos por elevador, né? Nós temos esse elevador que ele pode ser usado por qualquer morador para acessar o seu andar de garagem. Ele é um elevador todo panorâmico que proporciona uma experiência à parte aí também para quem está chegando em casa, né? Que fantástico. Então, ele vai ter a possibilidade de subir pela rampa ou pelo elevador de carro aqui também, para não precisar manobrar muito, não precisar... E aí aqui a gente tem também uma imagem uma visão diferente aqui da área do kart, né? Dessa área que não vai ser somente a área de kart, de pista de kart, mas que ele vai ter também uma área de eventos, restaurante dedicado para essa área que ocupa quase o terreno inteiro, né? Então, são 2 pavimentos aí de praticamente o terreno todo. Agora, já pensou quem é que não vai querer vir aqui, dar uma voltinha no pista de kart do Senna? Eu quero. Prazo de entrega é de 10 anos, né? É um empreendimento... Quando a gente fala 10 anos para construção de um prédio de 157 andares, é rápido. É uma coisa fantástica porque é uma engenharia, você tem muitos detalhes aí, muitas situações que vocês vão ter que realizar para chegar num prédio desse tamanho, né? E é um projeto que ele tem 10 anos de obra contratualmente, né? Contratualmente são 10 anos de prazo, mas nós temos uma missão muito forte que é entregar entre 7 e 8 anos o Senna Tower. Rápido igual o Ayrton Senna. Exatamente.
Esses detalhes aqui, dessas colunas que elas imitam um tronco de árvore, imitam a natureza, né? Isso está muito presente também no conceito do empreendimento. A Lalali, que é sobrinha do Senna, né? A Lalali Senna, ela é responsável por todo o conceito artístico desse empreendimento. Então, todo esse conceito que eu comentei sobre o início de jornada, desse caminho rumo aos ideais aí, vem desse conceito da Lalali. E aqui ela simboliza muito, no embasamento em geral, o início da vida, o início da jornada, e ela traz isso de forma como a infância, na verdade. Ela traz pela infância essas formas diferentes que nós temos na fachada, os itens como nós temos ali uma árvore da vida na área de lazer, e aqui é uma releitura também dessa árvore da vida, desses elementais da natureza que tem essa ligação muito forte com o Senna. Aqui na parte do embasamento a gente vai ver mais vegetação, pedras, cachoeiras. Quando eu chego nos andares intermediários de lazer, a gente tem a representação já da chuva, das nuvens. E lá no topo, nos andares de lazer superiores, onde tem os salões de festas, ele tem uma conexão com as galáxias. Então, o piso imita uma galáxia, a iluminação remetem às estrelas ali. Então, tem uma conexão com os elementares da natureza, também nessa parte conceitual trazida pela Lalali. Fantástico. Então, assim, a Lalali, que é a sobrinha, ela trouxe esse conceito. Lógico que foi todo trabalhado também pelos departamentos da FG, né, que foi feito também tudo, mas o conceito, a ideia veio da sobrinha, então e não é só muito ideia, família, né? Como é o Ayrton Senna, né? Exato, e a Lalali, ela tá envolvida nesse projeto já há 6 anos, então a família tá junto com a FG, diferente de um projeto que é uma assinatura ou uma produto licenciado da marca, alguma coisa nesse sentido. Aqui nós temos de fato a família em parceria, né? Com a FG, trabalhando a 4 mãos, a 6 mãos na verdade, porque temos a Van também como parceiro, para poder conceber esse empreendimento aí que... É a família FG com a família Senna, né? Exatamente. Que a FG também é uma família muito bonita, né? Duas famílias com ideais muito parecidos. Um prédio único, né? Então, quando duas grandes famílias se unem, sai um projeto único como esse. Exatamente. A gente tem muita coisa para falar, então... a gente não, lógico que não vai falar tudo, até porque não dá tempo, vai ficar um vídeo gigante, né? Mas a pessoa que vem conhecer aqui, que a pessoa que tem interesse em comprar o Senna, aqui a gente vai dar um gostinho, ter uma ideia do que é desse conceito, essa ideia inicial. Mas a gente realmente tem muita coisa para falar, os outriggers, tem aquele pêndulo lá em cima. Temos o Meio Dumper, que é uma novidade em toda a América Latina, né? Vai ser a primeira vez que ele está sendo utilizado num prédio desse porte, inclusive. Outra questão é uma questão de segurança, né, para o prédio. As questões também de selos, esse é um empreendimento que ele vai estar com selo LEED, com selo EL, com vários itens que vão atestar toda a qualidade desse produto, né? Exatamente, o Senna Tower, ele é um empreendimento, é o primeiro super tall do mundo com selo LEED Platinum, né? Então é um compromisso que a FG assume hoje, né? FG, família Senna, a Van, de realmente entregar esse empreendimento pelo selo LEED Platinum, que é um diferencial hoje em dia, né? Cada vez mais tem tido esse link entre o luxo e também a questão de consciência ambiental, né? Então isso é muito forte, o Senna não podia ficar de fora, né? Ele está acompanhando essas tendências mundiais, né? Maravilha, é isso aí, fantástico. Fechou. Agora, quem vem conhecer aqui, vem conhecer a maquete, esses detalhes, vai para uma outra área que a gente não vai falar o que é, Exato. porque a gente tem que deixar também uma expectativa. Mas uma coisa que você falou, Elton, eu gosto de salientar, é que não adianta ver o vídeo somente, né? A experiência que ela precisa ser vivida, né? Então, cada um que vem aqui, que vive essa experiência, tem uma impressão e uma ligação diferente com ela, né? Atendi pessoas aqui que viram o Ayrton ganhar aquele troféu ali que vocês não vão ver, mas que viu... Vamos ver agora no vídeo, né? O Ayrton ganhou esse troféu, então cada um tem uma ligação diferente, assim. Então precisa sim vir até aqui, conhecer pessoalmente, se emocionar com o que a gente tem aqui e com a história que é contada nesse prédio, né? São histórias da construção, histórias do Ayrton Senna, história das famílias que vão morar aqui, eles vão ser os privilegiados em estar aqui nesse empreendimento, né? Então é muito maior, né? Lógico que a gente só faz um apanhado geral, mas o Senna é muito maior. Isso aí. Então a ideia aqui, só para te explicar, a gente tem uma outra etapa, mas a gente vai pular essa etapa e a gente vai direto dar uma espiadinha no decorado. Vamos lá? Agora. Por aqui. Vamos por aqui?